Saudações rubro-negras, fala tu! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos bater um papo. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, pô. Vamos fazer o canal aí crescer, aí vocês ajudam. Se inscrevendo, curtindo, comentando, dando sugestões, e aí esse vídeo passa para mais pessoas, ok? Nós temos 3 assuntos. O primeiro em relação a Andreas Pereira. Surge informação, né, de Júlio Miguel, trouxe até aqui para vocês, que há um interesse que o Flamengo, ele tentou, né, Andreas Pereira na primeira janela de 2025, mas deu errado, eles bateram ali em relação a valores, tá? Lembrando, Andreas Pereira ficou no Flamengo, né, chegou aí na pandemia e tudo mais. Para quem não lembra, né, Andreas Pereira chegou ali em 2021 e ficou até junho de 2022. Ele veio por empréstimo. Aconteceu aquele fatídico, né, jogo entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, na final da Libertadores, onde houve um erro, acho que um dos piores erros defensivos do clube de regatas do Flamengo. A culpa não foi inteira dele, pô. Porque se a gente der uma olhada, as características de Andrea é de um camisa 10. É um homem de criação, ele consegue fazer, dar essa profundidade para o ataque, ele chuta muito bem de fora da área, ele cruza muito bem, lá ele. Mas assim, ele é um jogador dessa forma, mas para se enquadrar no Flamengo daquela época, ele trabalhou ali, tipo, vamos dizer, volante, primeiro, segundo, e aí houve um erro tremendo e a culpa caiu inteira nele. Lógico que todos os flamenguistas sentem aquela sensação ruim, mas ele não foi o principal culpado, pô. Não foi ele. E assim, ele joga no Fulham, né? Para quem também não sabe, o Palmeiras tentou a contratação dele, né? Jogou aí um caminhão de dinheiro, acho que foram 20 milhões e podendo ganhar luvas mais 5. E aí deu um valor muito alto. E para o Flamengo não existe essa proposta, o Flamengo não vai fazer. Até porque o Flamengo precisa fazer caixa, né? Ele precisa fazer caixa porque a antiga gestão deixou o Flamengo com um valor mínimo. Então precisa vender, né? Precisa ganhar campeonatos. E assim, para vir para o Flamengo precisa se enquadrar. E tá certo, o Bolton ele trabalha dessa forma, junto com o Felipe Luiz. Arrascaeta, novamente lesionado, voltou de uma lesão do joelho, já, né, corroborando com essa contratação, talvez uma contratação de Andreas Pereira. Ele voltou de uma lesão de joelho que ele teve ano passado, ele fez a infiltração e estava ganhando minutagem, mas ainda não conseguiu performar da forma que ele consegue, com excelência. Beleza, ganhou minutagem, a seleção uruguaia convocou, né, o Arrascaeta, e ele só jogou 40 minutos, 42 minutos do primeiro tempo, né? Saiu lesão na virilha, pô, virilha, coxa, e aí vai desfalcar o Flamengo dos primeiros jogos do Brasileirão e dos primeiros jogos da Libertadores. O Flamengo ele precisa ir ao mercado, para poder fazer uma contratação para ser reserva, vamos dizer, reserva do Arrascaeta, brigar com o Arrascaeta ali pela vaga. E Andreas Pereira seria um jogador muito importante, até porque ele tem essa identificação com o clube, né? Ele, quando saiu, ele não queria. Quando ele saiu ali, ele deu entrevista, tá? Ele, abre aspas, né? Ele falou a ele dizendo assim, que não gostaria de sair do Flamengo, mas só que ele não tinha esse poder 100% nas mãos dele. E disse que gostava, amava o Flamengo, era flamenguista e estava adaptado. Tá entendendo? E deixou uma frase de efeito, que não era um adeus, fecha aspas. Então, assim, ele é identificado, o Bolton eu acredito que vai tentar conversar com ele, ver quais são os meios que o Flamengo pode chegar, até porque se for um valor
20 milhões, 25 milhões, não existe tirar do caixa um valor desse. Até porque o Flamengo não fez uma venda tamanha, né? Tem o Wesley, se Deus quiser. Ele tá jogando muita bola, no meio do ano vai ser difícil de segurar ele. Então, assim, poder vender ele por 30, 35 seria uma maravilha. Então, em relação ao Andreas Pereira, é isso, tá? Aí a gente parte agora pra seleção brasileira, velho. Tô até agora. Eu não tô acreditando naquele jogo da seleção brasileira. Mas assim, Dorival não vai ficar. Ele não deve ficar. E o GE soltou uma nota, né, em relação a treinadores. Que o interessante seria um treinador brasileiro, já que a gente tá falando de uma seleção brasileira. Só que em atualidade agora, né, quando a gente vai dar uma olhada, em destaque aí que a gente tem Rogério Ceni, Felipe Luiz, brasileiro, que eu falo. Eu não vejo outro. Eu não vejo outro, não. Se tiver outro aí, coloca nos comentários. Mas Felipe Luiz, ele tá focado no Flamengo, né? Então ele vai manter isso. Ele precisa de um acrescento para poder chegar na seleção. Ceni, eu acredito que não vá. E aí a CBF, né? No caso lá, o departamento, eles vão tentar aí o técnico do Real Madrid. O técnico do Real Madrid, né? O Lancelotti, né? O técnico do Real Madrid. E caso, para não se estender, não ficar uma novela, eles vão tentar ir no Jorge Jesus, que atualmente ele é técnico do Al Hilal, né? Então, assim, todo mundo sabe que Jorge Jesus, ele namora com a seleção. Ele deu até uma entrevista recente informando sim que queria treinar alguma seleção, né? Já mostrou amor pela seleção do Brasil, até falou. E no caso a CBF mantém o plano B, né, que seria Jorge Jesus, para que não vire uma novela. Lembrando que ele vai jogar o Mundial, mas fontes, né, segundo o GE, ele largaria o time do Al Hilal, mesmo tendo o Mundial, para treinar a seleção. Teve até um disse-me-disse, né, as mídias alternativas soltaram, em relação a essa contratação de Jorge Jesus, que Neymar teria ligado para a CBF e informado que não gostaria de tê-lo como técnico, né? Assim, ninguém sabe se é certeza, saiu aí nas mídias alternativas, mas não tendo nenhum técnico brasileiro, acredito que Jorge Jesus daria muito certo, muito certo. E outra, os jogadores eles não iam jogar com nome. Então, Neymar nem jogar com nome, tá lesionado aí faz tempo, não se cuida, ele é um jogador diferenciado, todo mundo sabe. Mas jogar com o nome não dá, a seleção brasileira precisa mudar, essa politicagem precisa mudar dentro da seleção brasileira. Então, assim, Marquinho não ia jogar, porque, pô, é só com o nome, pô. Então, assim, foi cogitado aí Jorge Jesus como segundo, o plano B, e vamos aguardar, né? Vamos aguardar que nos próximos dias o Dorival ele será demitido, tá? E para encerrar, a gente vai falar aí do Corinthians e do Palmeiras, que o Corinthians, ele depois de 6 anos sem conseguir nenhum título, ele consegue aí o Campeonato Paulista em cima do seu maior rival, vamos dizer, o maior rival aí do Corinthians, o Palmeiras. E assim, o Corinthians foi um time copeiro, pô. Ele fez o resultado dentro da casa do Palmeiras e na casa dele, na arena, né? Eles conseguiram administrar. Colocaram o regulamento embaixo do braço e beleza. Sofreram como precisava sofrer e administraram como precisava administrar. Primeira coisa, primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians. O Corinthians colocou o Palmeiras na roda, pô. Chegou a certa ali, acho que 30 do primeiro tempo, que o Corinthians estava com 63% de bola, pô, posse de bola, e o Palmeiras não. Sei lá se estava assustado, sei lá o que foi. E eles conseguiam tocar a bola, trabalhando, fazendo triangulação, e colocou o Palmeiras na roda. Beleza. Aí a partir dos 35 ali, o Palmeiras começou a tomar fôlego, né? Tentar fazer alguma coisa. Assim, a marcação do Corinthians se comportou muito bem,
tá? Mateuzinho ali, Mateuzinho, né? Mateuzinho conseguiu tirar umas bolas ali, lógico que ele fica nervoso, faz alguma merda. Hugo também saiu uma bola que acredito que não precisava, que ele teve até um choque lá com o jogador do time dele, do time do Palmeiras. E aí acabou o primeiro tempo, né? Ficou nisso, Palmeiras meio baqueado. Entra no segundo tempo, o Palmeiras entra diferente, né? Entra diferente, parece que ganha um gás a mais, mas ainda tem muitos problemas em relação ao meio-campo. O meio-campo do Palmeiras é um catado, pô. Pelo amor de Deus, Veiga tá muito mal. É fase, né? Fase. Veiga muito mal. E assim, Emiliano, né? O Abel tentou até povoar ali o meio-campo, mas não conseguiu muito. O Palmeiras, ele entregou a bola no segundo tempo, isso é verdade, cansou, entregou a bola para o Palmeiras. O Palmeiras aí começou a querer, assim, né? A querer tirar uma onda e tal. E começou a botar a bola no chão e tocar. Até diminuiu os cruzamentos. O Estevão, ele tava muito marcado. Porque se Estevão, ele tem uma pequena chance, ele faz um fuzuê gigante e consegue ali marcar um gol, salvar o Abel, né? Aí, beleza. Aí foi, o Palmeiras começou a ter mais posse de bola e ficou naquela. Até que em um lance, o centroavante, desculpa, o centroavante do Palmeiras, né? A galera tá chamando ele de Tigrinho. Vitor Roque, ele recebe um lançamento e consegue sair na frente. O zagueiro, esqueci o nome do zagueiro do Corinthians, acho que é Félix Torres, eu acho que é assim o nome dele. Ele, velho, desculpa a palavra, cabaço. Cara, o Vitor Roque, ele recebeu a bola, já tava na frente, já tava na frente. E aí ele deu um carrinho, boy, por trás, pau, na linha da área. Ah, Stephanie, é melhor um pênalti do que um gol, né? Se pensar assim faz sentido. Beleza, não levou cartão, Abel reclamou, foi expulso, né? Abel, como sempre, expulso. Abel pensa que todo mundo tem que trabalhar pra ele. Mas nesse momento ele estava correto, né? A ação dele que foi errada. E aí tem o pênalti para o Palmeiras, o pênalti, né, para o Palmeiras, e Veiga vai cobrar. Veiga muito mal no jogo, pô. Aí Veiga bateu um pênalti, misericórdia, ele recuou aquela bola. Hugo é gigante, pô. Hugo é gigante. O que é que ele poderia ter feito? Ter batido em cima. Era melhor em cima, arriscado. Ele foi e bateu no canto, o Hugo foi lá, se esticou e conseguiu defender. O Hugo é diferenciado, pô. Ele deu uma porra louca nele no Flamengo, mas ele é diferenciado. Ele conseguiu, ele fez um gol para o time dele, né? E a partir daí, a torcida não parou de cantar, mas a torcida engoliu o Palmeiras. E foi aquela pressão, e vai, e toma. A torcida começou a jogar sinalizadores dentro do campo, que isso não deve acontecer. Ficou fumaça, não dava pra ver nada. E o árbitro ainda continuou, que era pra ele ter parado. Aí tem um lance lá com o Memphis, né? Memphis tirou onda, mas é futebol, pô. É futebol, ele ficou em cima da bola, a galera queria bater, tarará. Foi bom para o Corinthians. E o final do jogo foi isso, muito amarrado, muitas faltas. E eu acredito que o juiz ele queria terminar o jogo, pô. Ele não aguentava mais aquilo ali, porque ia sair uma briga. E depois de 6 anos, o Corinthians consegue o seu título, né, paulista. Ele é o maior campeão paulista. E o Palmeiras inicia aí o 2025 perdendo para o seu maior rival e com futebol muito abaixo, né? Abel precisa trabalhar, não sei como é que vai acontecer aí nesses próximos dias, como é que vai ficar o clima, né, dentro do Palmeiras, porque já tem o campeonato, o Brasileirão já inicia agora no final de semana, e é ver o que acontece, né? Palmeiras, o Corinthians está de parabéns, depois de 6 anos, consegue aí, e é um time até interessante. É um time interessante, né? Do meio pra frente é interessante. Até a zaga se comportou muito bem, pô. E é isso, pessoal, né? Obrigada aí por estarem aqui, né?
Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e saudações rubro-negras. Fala tu! Fui!